Então, a gente já avaliou o desejo, a vontade, e nós vamos começar a subir essa escada. Por que eu usei a metáfora da escada? Porque mudar e se autoavaliar, se conhecer, trazer novas práticas, novas formas de pensar e ferramentas de produtividade, ela requer um esforço. E a nossa evolução intelectual, a nossa evolução espiritual, ela também é uma escada, né? Até os símbolos antigos mostram uma escada em espiral, que você pode subir ou pode descer. No nosso caso, a gente vai subir junto essa escada e agora que a gente já avaliou o nosso desejo, a nossa vontade, a gente vai olhar para dentro. A gente vai ver o quanto nós acreditamos que nós podemos, né? Não adianta eu ter desejo e vontade se eu não acredito em mim. Então, eu vou morrer nesse primeiro degrau da escada. Eu vou sair na cama pilhado, mas eu não boto fé nem no meu trabalho. Eu vou já ser derrotado aí no primeiro degrau. Então, quando eu falo de fé, mais do que fé em Deus, fé no sagrado, você tem que ter fé em você. Como diz a velha frase, Deus ajuda quem cedo madruga, ou seja, quem também se ajuda, quem tá afim. E aí vamos para uma frase de um grande papa aí do autoconhecimento, para trabalhar a performance pessoal, o Napoleão Hill, quando ele fala que nenhum homem terá uma chance para desfrutar do triunfo permanente se não começar a olhar-se num espelho para descobrir a causa real de todos os seus erros. Então o começo da nossa jornada sempre é olhando para nós mesmos, olhando para dentro. Lembra que eu falei do passado, do presente e do futuro? Aprendendo com o passado, com os erros, evoluindo, tentativa e erro. É importante tentar. Só erra quem tenta. Quem não tenta não erra. E nesse momento agora é melhor errar, tentar e corrigir do que não tentar. Então vamos ver se o Napoleão Hill está certo. O primeiro conceito que eu gostaria de discutir com você, por incrível que pareça, muitos dos meus alunos, quando eu pergunto o que é autoconhecimento, as pessoas meio ficam com dúvida para responder. Então o autoconhecimento ou conhecimento de si é quando você se propõe a se investigar, a olhar para você. Tem muita gente que não admite ser criticada, tem muita gente que vive uma vida inteira sem olhar para os atos, olhar para as emoções, olhar para a causa e efeito de tudo que você faz. Então, a prática do autoconhecimento é importantíssima para crescer, para você desenvolver essa fé, porque olhando para si mesmo, você vai descobrir os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e em cima dessa observação, você vai descobrir quais são as suas oportunidades e as coisas que trazem risco para a sua vida também. Então é importantíssimo o autoconhecimento. E dentro desse observar a si mesmo, uma das coisas principais para você observar é as suas emoções. E a pessoa que acorda para o autoconhecimento e para a gestão das emoções é uma pessoa que desenvolve inteligência emocional. A inteligência emocional é um conceito que a psicologia trouxe que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e também os dos outros, por que não, assim como a capacidade de lidar com os sentimentos. Olha que bacana, daqui para frente, quando você estiver bravo, você vai se observar. Você pode até dar um nome carinhoso para a tua versão brava e falar, olha o Hulk está vindo aí. E a partir do momento que você faz essa brincadeira, você está aprendendo a olhar para os seus sentimentos, a identificar os seus sentimentos e entender a origem deles. É sobre isso que a gente vai conversar agora. No meio corporativo, nas empresas, elas com esse momento de mudança que gera essa necessidade de trabalhar em equipe, logicamente todo profissional de RH que contrata pessoas para a empresa está olhando para uma coisa que eles chamam de soft skills, que é aqueles conhecimentos de ajuste fino que você tem sobre o teu autoconhecimento e a tua inteligência emocional. O Daniel Goleman é escritor, psicólogo, ele tem grandes livros sobre o tema, eu recomendo. Ele diz, habilidades como resiliência, empatia, colaboração
e comunicação são todas competências baseadas na inteligência emocional e que distinguem profissionais incríveis da média. O que ele está dizendo aqui? Você que é uma pessoa que se autoconhece, que tem controle dos seus sentimentos, que sabe olhar sobre outras óticas, que se coloca no lugar das pessoas antes de entrar numa reunião, você tem uma chance profissional muito maior e você está sendo observado. Todo mundo está sendo observado dentro do trabalho sobre como você reage emocionalmente com as pessoas. Então, o Daniel Goleman fala que o mercado procura e as pessoas que têm esse dom se desenvolvem e são considerados profissionais incríveis. E o autoconhecimento emocional, como eu disse, é uma forma de você olhar para você, se acompanhar e aprender a se autorregular, a se controlar. Então, como que eu faço isso? Essa pessoa ou essa situação me tirou do sério. Por quê? Né? Qual foi o verdadeiro motivo? Porque muitas vezes uma pessoa, uma situação, ela mexe nos meus complexos. Lembra que eu falei do Jung, dos complexos, das coisas que eu me conecto, eu não me conecto? Então, todo desconforto na sua vida, ele tem uma reflexão, ele tem uma lição para trás. Então, aproveite principalmente esse momento de desconforto, aquela pessoa que você não gosta no trabalho, por que você não gosta dela se tem outras pessoas que adoram almoçar com ela? Quais são essas características dessa pessoa? O que isso te fere? O que isso promove insegurança? Será que não é, talvez, uma imaturidade sua em lidar com essa situação, onde você precisa aprender e se fortalecer? Não estou dizendo para você gostar de todo mundo, não, mas que a cada vez que surge uma pessoa que te causa um desconforto, com certeza por trás tem uma lição para você amadurecer, para você aprender a lidar. E também, claro, observar demais as suas reações emocionais e por que você tem elas. Então, se você aprender a administrar as suas emoções, você vai se recuperar muito mais rapidamente do estresse. Quando você para, quando você interrompe. Como que eu vou interromper? Poxa, fiquei muito alterado. Dá uma volta no quarteirão, vai tomar um café, dá uma espairecida, respira principalmente. Respira, respira, dá uma pausa. Não segue à frente, porque se você seguir num estado de emoção que você está negativado, é como se fosse uma catástrofe. Isso vai gerando cada vez mais confusão na tua vida. Então, para se recuperar, administra, observa as causas, entende. Isso vai significar que quando você sentir uma emoção forte, você pode se tornar muito mais consciente dela. E como eu disse, quando você está azedinho, quando você está nervoso, com ódio, dá um apelido carinhoso para esse teu lado. A gente tem muitos lados manifestados e as emoções muitas vezes trazem lados que nos expõem. Né? Tem uma frase que diz, se você está nervoso é porque você está perdendo alguma coisa. Não estou falando para você não sentir. É importante sentir as emoções, mas mais importante é aprender com elas para você evoluir. E quem sabe nessa evolução você lide melhor com a situação e perca menos energia sentindo emoções negativas. Então, você tendo esse autocontrole, logicamente você vai ter uma vida mais relaxada. Por exemplo, você tendo uma vida mais relaxada, as substâncias que teu organismo produzem, que são diferentes das substâncias hormonais que o estresse produz. Essas substâncias, muitas vezes, com excesso de estresse, elas inibem as outras glândulas que inibem os hormônios de bem-estar. E aí, se você está estressado por causa do passado, vem a depressão. Se você está estressado porque que você acha que vai acontecer, vem a ansiedade e as duas tiram a tua alegria de viver quimicamente. O teu corpo vai se sentir menos feliz, isso vai produzir provavelmente algum mal físico também. Então, como o Daniel Goleman diz, ele recomenda a gente trazer para a nossa vida uma prática de meditação. Ah, mas Alexandre, eu não consigo ficar parado, eu não gosto de meditar. O caminhar,
tentar se equilibrar. Tem meditações ativas. O importante é você dar um break, dar um tempo, você observar a reação e controlar ela. Então, só de você começar a observar e aprender com as suas emoções, já é uma grande vitória. Aqui o exemplo de novo do nosso filme Divertidamente, onde a menina ela tem vários eus interiores, né? Ela tem o eu da alegria, que está de ponta cabeça, né? E tem o eu da repulsa, da raiva, da tristeza e do medo. Então a minha dica aqui, observe os seus sentimentos, dê nome para eles, né? Tem lá o medo, o medroso, a azedinha, a repulsa, né? O Mr. Raiva, o Hulk, olha lá. Eu tenho o lado alegre, mas para frente eu vou falar para vocês um segredo, que toda emoção negativa ela é reativa e toda emoção positiva ela pode ser uma criação sua.